Boa noite a todos. Nós que fazemos o Projeto Lucas, estamos agradecidos ao Conselho Regional de Medicina da Paraíba, o CRM-PB, na pessoa do seu presidente, o Dr. Roberto Magliano, da sua diretoria e da equipe de marketing que tornaram possível este encontro. Esta webinar é parte de uma série de eventos que estamos promovendo no Projeto Lucas como parte de nossa programação voltada para os temas do luto e da resiliência. Falar sobre o luto no atual contexto é de vital importância. Isto porque, em escala mundial, nós, como família humana, estamos vivendo a realidade do luto. Só no Brasil, mais de 100 mil famílias estão vivendo esta experiência provocada pela pandemia, além dos lutos provocados por outras causas de morte. Então, é para estas famílias, para todos nós que vivemos o luto de forma direta ou indireta, que nós estamos dedicando este programa, esta webinar. Nós gostaríamos de incentivar a participação de todos, fazendo perguntas através do CRM Paraíba e, na medida do possível, nós tentaremos atender e responder a todas as perguntas. Como falava antes, nós estamos dedicando este webinar como uma forma de nos solidarizarmos com todas as famílias, todas as pessoas que estão em luto. Nós queremos estender a estas pessoas as nossas condolências e oferecer-lhes solidariedade, convidando para conversar conosco hoje à noite 3 especialistas nas dores da alma humana. Teremos 2 psicólogos e uma psiquiatra que conversarão sobre nós, terão uma conversa terapêutica que eu espero tenha como resultado uma clareza maior e o desenvolvimento de uma resiliência maior também frente à realidade que enfrentamos. É sábio falarmos sobre o luto. Há um versículo nas Escrituras Sagradas, no livro dos Provérbios, que diz que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa onde há festa. Então, hoje nós vamos nos reunir em torno desse tema que é tão humano, mas que, em alguns contextos sociais, é até considerado um tabu. Poucas pessoas querem falar sobre algo que é tão real, tão humano, como a experiência da perda. Então, agora eu passo a palavra à doutora Márcia Bandebuski para que ela fale o que lhe apraz e apresente os nossos 3 convidados. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós que fazemos o Projeto Lucas, estamos agradecidos ao CRM, como a doutora Edsteiro já colocou, e estamos muito agradecidos aos colaboradores e principalmente aos amigos que aceitaram o convite de doutora Edsteiro de estar aqui compartilhando conosco esse tema. Então, nós temos conosco o doutor Tiago Antônio Avelar de Aquino, que ele é doutor em Psicologia Social, ele é professor do Departamento de Ciências das Religiões e professor colaborador do mestrado de Ciências das Religiões. Ele também tem livros publicados sobre logoterapia, sobre Viktor Frankl, que é o tema dele, que ele gosta de estudar. Então, é uma pessoa bem capacitada para estar falando conosco sobre esse assunto. Também teremos conosco a psicóloga, a doutora Gilene Machado Lima, que ela é psicóloga clínica, coordenadora do Núcleo de Apoio de Saúde da Família da cidade de Cruz do Espírito Santo e vivencia muito de perto o drama, as angústias
das famílias que têm passado por esse momento tão delicado do luto. Por isso, ela foi convidada para estar compartilhando conosco. E também temos a nossa colega psiquiatra, doutora Maria do Socorro Lima, que ela é formada em medicina pela UFPB e fez a sua residência em psiquiatria pela UFRN. Seja bem-vinda, doutora Socorro, doutora Shirlene, doutor Tiago, que esse momento seja um momento rico de troca e, como a doutora Estevam já colocou, que aqueles que estão participando conosco estejam à vontade para colocar suas dúvidas, e o nosso desejo é que esse momento, de uma certa forma, venha nos esclarecer e ajudar a dirimir um pouco as angústias desse momento tão delicado que a sociedade e o planeta vem atravessando. Sejam todos bem-vindos. Fique à vontade, doutor Tiago. Obrigado. Agradeço inicialmente o convite do Projeto Lucas, na pessoa de doutora Desterro. Cumprimento os demais colegas. E hoje eu gostaria de falar um pouco da perspectiva do luto na base da psicologia existencial de Viktor Frankl. Vou ampliar a tela, ok. E queria falar um pouco da perspectiva da logoterapia e análise existencial, que é uma temática que eu já venho trabalhando. Também já falei um pouco, junto com o Projeto Lucas, também dessa perspectiva de Viktor Frankl, que é uma terapia, uma psicoterapia centrada no sentido da vida, né? E, além de ser uma psicoterapia centrada no sentido, a logoterapia também é uma forma de análise existencial. Ou seja, ela está classificada dentro da perspectiva da psiquiatria existencial, fundada por Viktor Frankl, médico neurologista, psiquiatra vienense, que foi tanto discípulo de Freud quanto de Adler, e depois constituiu sua própria teoria, denominando de logoterapia. Bom, Viktor Frankl também foi uma pessoa que passou pelos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e também, a partir dessa experiência, ele teve perdas também, sobretudo, perdeu sua esposa. Ele estava casado apenas há 4 meses, a sua esposa estava grávida de 3 meses, e faleceu em um campo de concentração chamado Bergen-Belsen. Também Viktor Frankl vivenciou a perda do seu pai, né, no campo de Terezin, era um gueto de Terezin, e também a perda da sua mãe em Auschwitz, além de perder seu irmão Walter, o seu irmão mais velho, também em Auschwitz, né? Bom, nessa perspectiva, então, que Viktor Frankl vai falar numa dimensão existencial, né? E também uma dimensão de uma busca de sentido, e com uma busca de sentido também pode ajudar o ser humano a superar e também vivenciar o seu luto, certo? Então, essa perspectiva, Viktor Frankl vai abordar a partir de uma pergunta fundamental, uma pergunta norteadora de toda a sua teoria, que é a pergunta: quem é o ser humano? Então, Frankl, de alguma forma, ele vai apresentar uma visão de homem e uma visão de mundo pautado numa antropologia filosófica influenciada por vários pensadores, sobretudo pensadores existenciais, como foi o caso de Heidegger, Karl Jaspers e outros, né? Ele vai formulando, então, elaborando uma perspectiva própria, uma visão de homem e de mundo, onde se pode atuar como um psicoterapeuta, né? Essa grande pergunta, então, Frankl responde de várias maneiras, né? Quem é o ser humano? O ser humano é o ser que decide quem ele será, ou quem ele é. Então, essa é a ideia de Viktor Frankl, um ser humano livre, ou um ser humano que tem uma vontade livre. É um ser que decide. É um ser que decide, mas ele não é livre de, mas ele é livre para. Ele não é livre das condições. Por exemplo, nesse momento estamos vivenciando uma condição de uma epidemia, de mortes, de lutos, de adoecimentos. O ser humano não é livre dessa condição, mas ele é livre para se posicionar, apesar de ou perante essa situação. Também Viktor Frankl vai desenvolvendo a sua perspectiva a partir de uma vontade de sentido,
o ser humano também tem uma vontade de sentido, ou seja, tem uma busca de sentido ou uma sede de sentido, né? E a terceira coluna, a terceira perspectiva de Viktor Frankl é se há ou não um sentido na vida. É uma perspectiva mais filosófica que ele também vai construindo a partir da sua perspectiva e sua teoria, né? Bom, dentro dessa pergunta também, quem é o ser humano? Eu pensei dar um roteiro, né, nessa perspectiva, revisar um pouco o que Viktor Frankl pensa sobre o ser humano até chegar à perspectiva do luto, né? Então, Viktor Frankl compreende que o ser humano se assemelha a um escultor. Um escultor é aquele que está construindo a si mesmo. O ser humano se constitui a si mesmo a partir da sua relação com o mundo. Afinal, Viktor Frankl faz uma análise existencial. É essa análise existencial que ele traz para o âmbito do seu consultório, para o âmbito da psicoterapia. É necessário fazer uma análise da existência do ser humano, desse desdobramento do ser humano durante o seu percurso na sua existência, que é finita, que é limitada, que também, em alguns momentos, é condicionada por demandas externas e demandas internas. Então, Frankl vai comparar o ser humano, inicialmente, como um escultor. Eu trouxe essa imagem porque ela é muito simbólica, muito significativa para a própria teoria. O ser humano está se constituindo a partir da relação com o mundo. O ser humano está se constituindo e, no seu desdobramento da existência, ele se constitui na sua totalidade exatamente no momento da morte. É por isso que Frankl, assim como o escultor, ele termina a sua obra, Frankl compreende também que é no momento da morte que nasce o ser. Assim, o sentido da vida seria aproximar essência de existência, né? E, no momento da morte, coincide essência e existência, ou seja, é nesse momento que nasce o ser. Assim como também o escultor termina a sua escultura e nasceu a escultura. É na finalização desse trabalho que nasceu a arte produzida pelo escultor, né? Bom, inicialmente também a vida é uma substância ainda não consumida, né? Então, essa compreensão de Viktor Frankl, eu vou só minimizar um pouco a tela. Pronto. A vida é uma substância ainda não consumida, essa é a compreensão de Frankl, ou seja, há uma parte que ele já construiu, né? E há uma parte ainda que ele precisa construir, que ele deve construir. Essa é a relação entre o ser e o poder ser, entre o que ele realizou como ser humano e o que ele ainda pode realizar no seu projeto existencial. Então, a vida é uma substância ainda não consumida. Enquanto o ser humano está vivo, ele ainda possui essa dimensão de possibilidades para construir o seu próprio monumento. Bom, também como a escultura vai adquirindo, a existência do ser humano vai adquirindo forma gradativamente, pouco a pouco. Ou seja, vai se aproximando à essência da existência. Primeiro, o ser humano precisa existir, fazer suas escolhas, tomar suas decisões para definir, então, essa escultura. Ao ponto de que Frankl compreende que cada ação é o seu próprio monumento. Cada escolha é o seu próprio monumento. Bom, também como a escultura, o tempo é um limitador. Ele sabe que vai ter um fim, sabe que vai ter uma limitação. Afinal, a pedra também tem um limite para ser esculpida. Assim também como a existência do ser humano, ela é finita. Mas, por outro lado, não sabemos ou desconhecemos o momento que devemos acabar nossa obra, a nossa escultura, e também entregar nossa escultura. Esse momento da partida do ser humano, que o ser humano precisa despedir-se da sua existência, do seu monumento, no leito de morte. Bom, outra relação com a escultura é que ela deve ser finalizada. É uma tarefa, a vida é uma tarefa que deve ser concretizada e realizada no dia a dia, no cotidiano da existência do ser humano. Então, ela deve ser finalizada. O ser humano deve construir o seu monumento até o último suspiro. A compreensão de Frankl é que a vida deve ter um sentido, né? Se a vida tem um sentido, também o sofrimento tem. A vida tem um sentido até o seu último suspiro. Até o último suspiro, então, o ser humano ainda pode conferir um sentido à sua própria existência. Bom, outra analogia também, que Frankl, de alguma forma, ele vai trazendo metáforas, né, sobre a existência humana,
metáforas e compreendendo a sua filosofia ou ensinando a sua filosofia a partir dessas metáforas, né? Então, a vida não pode ser concebida sem a morte, ou seja, a morte faz parte da vida. Se a vida tem um sentido, também a morte deve ter um sentido. A morte, sofrimento, a culpa deve ter um sentido também, né? Então, Frankl vai compreender a sua teoria, né, sobre a existência, sobre o sentido da existência, e vai compreender que o ser humano, em última instância, é um ser que tem sede de sentido, né? É um ser que não se contenta apenas em estar no mundo. Ele tem um desejo e uma vontade de configurar um sentido na sua própria existência. Então, Frankl compara também a vida humana como uma chama que está se consumindo, né? A existência está se consumindo também, né? Mesmo que se apague, a chama se apague, não podemos dizer que uma tocha não teve sentido em seu resplendor. Então, essa é a visão de Frankl. A vida tem um sentido e esse sentido ele é incondicional. De alguma forma, o ser humano está se constituindo a partir das possibilidades, a partir do possível para o real. E o real seria o seu próprio passado. E o passado seria a dimensão mais segura do ser. Ou seja, né, no passado, aquilo que você depositou no passado está de forma imutável, está de forma perene. Nada ou ninguém pode retirar aquilo que o ser humano realizou um dia. Então, de alguma forma, essa tocha, né, não perde o sentido, mesmo que um dia ela se apague. Então, Frankl também faz uma citação de um pensador que diz: o que deve iluminar tem que suportar o seu arder. Ou seja, né, o que deve iluminar também deve suportar o próprio sofrimento, né? Suportar o seu sofrimento. Então, também o sofrimento faz parte da existência humana, assim como a morte faz parte da existência humana. Logo, para Viktor Frankl, a vida na sua totalidade deve ter um sentido, e se a morte e o sofrimento fazem parte da vida, também deve ter um sentido, né? E a grande preocupação de Frankl não é saber apenas que há um sentido na existência, que há um sentido na morte, ou que há um sentido no próprio sofrimento, mas saber qual o sentido. Quando o ser humano ele compreende o sentido, ele é capaz de suportar qualquer situação, seja de luto, seja de sofrimento ou de morte. Bom, então vamos entrar a partir desse momento na perspectiva do luto, não é? Para Viktor Frankl. Frankl tem algumas passagens no seu livro, né, sobretudo Psicoterapia e Sentido da Vida, onde ele vai abordar essa temática do luto e da morte, ou do sentido do sofrimento, ou do sentido da morte, né? Ele diz, então: quando choramos a um ser a quem amávamos e que temos perdido, é como se, em certo modo, este ser seguisse vivendo em nós. Então, a importância também de vivenciar o próprio luto e vivenciar o sofrimento sem fugir do sofrimento, né? Então, Frankl vai compreendendo que há algumas posturas também diante de um sofrimento inevitável, né? Frankl fala de um escapismo, aquele que está escapando ou fugindo de um sofrimento inevitável. Quando Frankl fala de sofrimento, é sempre um sofrimento que você não pode modificar, é uma situação imutável, é um destino sofrido que o ser humano precisa passar, precisa enfrentar de frente. Outra postura também inadequada seria o masoquismo, aquele que pode evitar o sofrimento e deseja o sofrimento, deseja sofrer, ou sente um prazer no próprio sofrimento. Essas são posturas, tanto o escapismo quanto o masoquismo seriam posturas inadequadas. Então, nessa perspectiva, Frankl fala de um tempo empírico, que é o Cronos, e, por outro lado, também um tempo interior subjetivo, ou seja, aquele ente querido em si, né, e aquele ente querido que está em mim, né, seria esse tempo subjetivo. O que ocorre, então, quando termina o tempo empírico, na morte, o enlutado, aquele que perdeu seu ente querido, ele vivencia, a partir do luto, o tempo interior subjetivo, onde ele traz na memória todas as experiências, né, as vivências ou vivido, que, de alguma forma, mantém presente a pessoa querida ou o ente querido, né? Então, é um momento também importante
da existência humana quando você perde um ente querido e que você também traz na memória as suas vivências com um ente querido. Isso, de alguma forma, mantém vivo, mantém presente aquela pessoa, né? Bom, o erro do subjetivista é quando supõe que, silenciando-se pela narcotização, o ato emocional também se acaba com o objeto da emoção, né? Então, Frankl identifica também esse outro lado da moeda. Não podemos fugir também do nosso luto, né? Não podemos fugir também da emoção que surge a partir daquele ente querido que nós perdemos, né? Mesmo que eu esteja dormindo, eu não posso acabar com o objeto do sofrimento, né? Que seria o luto, seria a perda, ou seria a falta ou ausência daquela pessoa ou ente querido que foi perdido, né? Então, a repressão de uma emoção de tristeza não necessariamente vai anular o objeto da emoção, né? Então, essa postura que Frankl também faz de alguma forma uma crítica, não é? E vai chamar de escapismo, aquele que quer fugir do sofrimento inevitável, né? Então, no luto é necessário também esse momento de ruminação, esse momento de sentimento de perda ou sentimento de vazio, e que é preenchido ruminando a cada momento também, presentificando a pessoa amada, a pessoa que foi perdida nesse momento de sofrimento, né? Então, Frankl vai falar do sofrimento, né? De alguma forma, ele salva o ser humano, né? Salva o ser humano porque o ser humano não cai na apatia, né? E, para isso, Frankl utiliza-se também de uma patologia chamada melancolia anestésica, que é a queixa do paciente que não consegue sofrer, não consegue se entristecer, não consegue chorar, ou não consegue ter contatos com o próprio sentimento de perda, né? Então, é necessário o sofrimento também para salvar o ser humano dessa apatia, né? Quando o melancólico apresenta esses sintomas anestésicos, né? Ele, então, vai queixar-se ao médico, né? Eu quero sentir o meu sofrimento, né? Eu quero sentir o próprio sofrimento, eu quero chorar, mas não consigo, né? É uma necessidade humana, né? Então, o sofrimento também ajuda o ser humano a não cair nessa apatia da existência, né? Também, para a perspectiva de Frankl, o sofrimento dá forma e estrutura à própria vida, né? Ou seja, assim como o escultor está esculpindo a sua pedra, também ele vai encontrar o sofrimento, vai encontrar uma dimensão, a dimensão negativa da vida também, né? De alguma forma, ou a sombra da existência também, né? Porque esse momento também vai configurando o seu sentido, né? Se o ser humano fosse infinito, ou se o ser humano não passasse pelo sofrimento, a vida perderia, então, o seu sentido, a vida não teria uma forma, né? Ou seja, a vida também é sofrimento. E se existe um sentido na vida, deve também existir um sentido no próprio sofrimento, porque é constitutivo da própria existência, né? Dá uma estrutura à própria vida existencial do ser humano, né? Então, Frankl fala do sentido do sofrimento, deve ser, então, suportado, se necessário, né? E ser configurado, se possível, ser integrado à própria existência, né? E como suportar o sofrimento? Essa é a grande questão. É como se tornar resiliente. Embora Frankl não falou na palavra resiliente, mas a sua teoria, a sua perspectiva traz essa dimensão da resiliência humana, né? Como suportar um sofrimento inevitável, quando necessário, ou quando for inevitável esse sofrimento, né? E para Viktor Frankl, o desespero, ele faz até uma fórmula matemática, onde ele coloca desespero de igual a sofrimento sem sentido, né? Sofrimento menos sentido. Ou seja, para o ser humano não cair no desespero, é necessário encontrar um sentido no próprio sofrimento, ou um sentido apesar do sofrimento. Mas o que Frankl compreende, de fato, é que o sofrimento por si só, ele não tem sentido. O que dá sentido ao sofrimento é a própria postura interior do ser humano, né? Como o ser humano se posiciona perante o seu próprio sofrimento. Isso pode, então, configurar um sentido na própria existência ou no próprio sofrimento, né? Na verdade, então, em outras palavras, é como se submete ao irremediável.
Isso é o que vai dar sentido ao sofrimento, ou um sentido apesar do sofrimento. Né? Então, a logoterapia vai ensinar, de alguma forma, como ser digno do seu próprio tormento. Né? E Frankl dizia que no próprio campo de consideração eram essas palavras de Schopenhauer que passavam nas suas mentes, ou nas mentes dos prisioneiros. Né? O que importa é tornar-se digno do seu próprio sofrimento, ou transformar uma tragédia em um triunfo. Isso é o que Frankl chamou de valor de atitude, valor atitudinal. Se posicionar perante uma situação irremediável. Né? Isso, então, poderia, de alguma forma, dar sentido ao seu próprio sofrimento. Então, para fechar essa apresentação, né, essas ideias de Viktor Frankl, e depois a gente pode abrir para o diálogo, né, no final das apresentações, né, eu trouxe um pequeno caso clínico que Viktor Frankl atendeu de um paciente enlutado. Era um clínico geral. O motivo da consulta a Viktor Frankl, né, já como psiquiatra, né, e psicoterapeuta, né, era uma depressão profunda por não conseguir superar a perda da sua mulher há 2 anos. Né? Possivelmente, esse luto já seria um luto patológico, né? Tendo em conta que um luto que se perdura, né, por mais de 1 ano, por mais de 6 meses, poderia ser considerado já uma patologia, um luto patológico. Né? Então, esse foi o motivo da consulta. Né? Ele tinha perdido a sua mulher há 2 anos, e pela qual ele amava, digamos, tinha um amor profundo por sua esposa. Né? E agora ela não estava mais presente, pois tinha falecido há 2 anos. E, então, ele desconfiava se a psicoterapia poderia ser útil para ele, porque ele era um clínico geral e ele mesmo poderia passar antidepressivos, né, para ele mesmo. Né? Então, para que ele estaria ali num processo de psicoterapia ou uma consulta com um psiquiatra? Né? Então, Viktor Frankl faz a seguinte pergunta: o que teria acontecido, doutor? Pergunta-se ao clínico geral. Se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que lhe sobreviver. Né? E o clínico geral responde: isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito. Nesse momento, Frankl faz a seguinte pergunta: veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento e foi o Senhor que a poupou dele, mas agora o Senhor precisa pagar por isso, sobrevivendo a ela e chorando a sua morte. Nesse momento, ocorre um giro copérnico, uma mudança de perspectiva. Agora ele tem um motivo ou um sentido para sofrer. Nessa perspectiva, ele então se levanta da poltrona, aperta a mão de Viktor Frankl e vai embora. Né? Essa perspectiva, então, que Frankl vai trazer. Para sobreviver, é necessário um sentido. Para suportar o sofrimento, é necessário encontrar um sentido. Nesse caso, então, foi possível encontrar um sentido por meio de uma simples pergunta: o que poderia ter acontecido se você partisse primeiro do que ela? Agora ela estaria sofrendo no meu lugar. De alguma forma, ele estaria poupando o sofrimento da sua própria esposa. Agora ele percebe um sentido e consegue, então, dar uma guinada, consegue agora dizer sim à vida, apesar da perda da sua esposa. Né? Nessa perspectiva, Viktor Frankl vai citar um autor chamado Nietzsche, né? E é uma citação que ele frequentemente ele utiliza, sobretudo nesse livro, um psicólogo no campo de consideração, em busca de sentido, um psicólogo no campo de consideração, onde Nietzsche diz: quem tem um para que viver suporta quase todo como. Né? Então, dessa forma, a logoterapia poderia ajudar o ser humano enlutado a encontrar um sentido que possa capacitar o ser humano a suportar o sofrimento inevitável. Né? Então, basicamente, eram essas as considerações que eu teria, né, a fazer, e fico disponível junto com vocês, né, para a gente dialogar sobre a temática
do luto e como podemos, então, superar, né, ou suportar o luto a partir de uma perspectiva do sentido da vida. Obrigado a todos. Então, eu dou continuidade. A proposta que eu trouxe para essa noite é uma proposta mais vivencial, não é uma proposta teórica, mas fico muito feliz e sempre já de ouvir o professor Aquino, Tiago Aquino, e eu quero começar com um livro, uma parte de um texto de um livro poético que está escrito no livro de Jó, é o livro de Jó, onde o enredo é de grande sofrimento, onde ele tem grandes perdas, mas tem no capítulo 14, uma parte ele faz assim, que dá continuidade, inclusive, a esse pensamento, essa realidade, né, que todos nós sabemos, e que diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de meses e estabeleceste limite que ele não pode ultrapassar. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Esse texto dá a ideia de que com a vida vem de mãos dadas a morte. E isso ninguém tem como evitar ou negar, né? Então, o grande há uma necessidade, esse ajustamento à morte parece ser um dos mais difíceis ajustamentos na transição da vida. Perder alguém para sempre é algo extremamente difícil de lidar. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: como lidamos hoje com a morte, né? Como a gente vivencia isso nos tempos de hoje? Cada etnia vai ter a sua cerimônia de despedida. Em 2017, eu fui para um trabalho voluntário no Camboja, no sul da Ásia, e, por coincidência, estava havendo um velório. É uma semana de velório. Eles botam o corpo num caixão, num lugar alto, as mulheres raspam o cabelo, e é uma semana de festa, com bastante bebida e música. Aí depois colocam fogo naquele corpo, né? São cerimônias diferentes, cada um vai ter um jeito de ver e de viver essa despedida, essa forma, né, de se despedir. Na minha infância, acredito que alguns de vocês e até alguns dos ouvintes talvez tenham vivido isso. O funeral, o velório da minha bisavó era na casa da minha avó, o caixão se colocava na sala, criança brincava, adulto, um chorava, outros conversavam, e ali era um encontro, né? Um encontro entre pessoas para viver aquele momento. E hoje? Como nós temos vivido esse processo hoje, né? Já há um tempo que a gente terceiriza a dor, né? Na intenção de diminuir a tensão que é provocada pela perda, ou por uma doença, ou pela morte grave, nós terceirizamos, né? Então, colocamos os hospitais, os centrais de velório, numa forma de tirar, de desviar ou de não associar o lugar casa, família, ao sofrimento. Como se isso pudesse baixar ou diminuir a dor ou todo o processo que é vivenciado no luto, né? Alguns pais, às vezes, até perguntam, acredito que vocês também devam ter sido perguntadas, de como fazer com as crianças, como dizer para as crianças que alguém ou um parente morreu, né? Se devem levar para o velório, se não devem levar para o velório, se elas devem ver a pessoa ou não.
Então, e aí a coisa mais... Quem vivenciou isso de uma forma mais natural, que viu esse velório, consegue ver isso como parte da vida, e não a parte da vida, né? A par da vida. Mas faz parte do dia a dia, né? Vivenciar essa despedida e junto, vendo as emoções de cada parente. Então, eu trago também duas histórias verdadeiras, uma de uma jovem de 28 anos, que eu conheci num desses trabalhos voluntários, e ela falou que a mãe dela havia falecido, ela era muito pequena, e ela chegou e procurou a mãe, não achou, e o pai disse que ela tinha feito uma viagem. E aí essa mãe, o pai era muito pobre, deixou essa menina, essa jovem, na casa de uma senhora para ela ser criada. Ela veio entender que essa viagem não era viagem sem morte na adolescência, porque ela passou a esperar a infância toda a volta dessa mãe. O que gerou no coração dessa jovem foi muito mais devastador do que a verdade, se ela fosse dita a tempo. Porque o que gerou nela foi a possibilidade de um abandono. Por que minha mãe não volta? O que é que eu tenho de errado? O que foi que eu fiz? Né? Então, gerou nela uns sentimentos devastadores. Então, por mais que a morte seja difícil de lidar, ela é menos devastadora se enfrentada do que criar fantasias, né, ou criar inverdades onde possa levar a criança ou qualquer outra pessoa a pensar que foi abandonada. Lembrando que a própria morte, mesmo ela sendo vivenciada e dita, ela já pode trazer esse sentimento de abandono no processo do luto, né? Então, a pessoa que perde alguém, por algum momento, ela pode achar que aquela pessoa escolheu morrer, né? Mesmo que não tenha sido, até que entra nesse processo de entender que não foi uma escolha, mas é um processo doloroso, né? Também tem esse sentimento de abandono, ele é muito mais devastador, porque o abandono é uma escolha, a morte não é uma escolha. Então, se o luto é difícil de lidar, mais difícil de lidar emoções que possam vir desse luto que não for bem vivenciado, né? Ou que não for transparente, ou se não for direto, se não for enfrentado, como o nosso tema diz. Um outro caso também foi de um garoto de 4 anos de idade, a mãe trabalhava o dia todo, e ele só via a mãe à noite. E aí, um dia a mãe saiu para trabalhar, e essa mãe não voltou mais. E o pai teve muita dificuldade de dizer o que de fato aconteceu, né? Que a mãe morreu. Então, o pai, ele, no desespero dele, sem saber muito o que fazer, tirou todos os porta-retratos, tirou todo o retrato da mãe, disse que a mãe... E esse menino, aos 4 anos, não conseguia dormir e ficava querendo ficar na janela. E foi perguntado para ele e como era toda essa dinâmica. O pai havia dito que a mãe virou estrelinha e era a hora que ele estava com a mãe, então ele precisava ficar acordado para ficar perto dessa mãe, que o pai disse que virou estrelinha. Então, lidar com essas facetas, ela gera muita dor também, muita angústia, né? Eu sei, é verdade que é difícil, às vezes, a gente saber como lidar diante de afetos, de emoções tão fortes, né? Mas a verdade é sempre o caminho mais direto, é sempre o mais fácil, né? Por mais duro que seja. Uma outra questão que eu gostaria de estar refletindo com vocês é o impacto da morte. Ele está relacionado, o impacto da morte a histórias de perdas anteriores. Quem nunca perdeu alguém vai ter um impacto. Quem já perdeu várias pessoas vai ter outro impacto. Não quer dizer que é maior ou menor, mas vai depender da forma como foi vivenciada essa morte, né? Vai depender também do momento da morte no ciclo de vida familiar. Por exemplo, se a pessoa que morreu for o provedor, né? Ou aquela mãe que sempre providencia tudo, que coloca tudo no lugar, que organiza tudo, muitas vezes também provedora,
Então, a perda dessa pessoa no ciclo familiar, na vida da família, não é só o luto da pessoa, mas a adaptação de toda uma organização. Muitas vezes é ter que abrir mão de um status, ou de um conforto, ou de alguns bens, ou seja o que for, né? Do mais simples às coisas mais complexas, vai exigir uma adaptação, porque era uma pessoa central, era uma pessoa coluna, né? Também a gente pode entender um filho, a perda de um filho, né? Há quem diga que é uma das dores mais difíceis de lidar, é a perda de um filho, até porque naturalmente a gente espera ir primeiro do que os filhos, né? Os pais esperam ir primeiro do que os filhos. Mas ainda pode ser pior e mais devastador se o lugar desse filho for disfuncional. Por exemplo, alguns pais têm seus filhos como algo parte de si mesmo, né? Então, põe toda a esperança naqueles filhos, naquele filho. E se aquele filho perde, ele tem todo um projeto em cima daquele filho, né? Ele nem tem projeto pessoal, mas tem projeto em cima daqueles filhos. Muitas mães, às vezes, têm esses apegos aos filhos, né? Principalmente aos filhos homens, faz todo um projeto em cima da vida deles. Mas quando esse filho vai, não é só um filho, que já seria demais em termos de dor e de perda, mas é também uma dor e uma perda egóica. Aquela pessoa perde um pedaço de si mesma. E até se erguer, até se voltar a entender que ela é uma pessoa plena, completa, íntegra, e tem condições de tocar a vida, isso pode levar um longo tempo, se não for trabalhado, né? E mesmo trabalhado, ainda assim, pode ser bastante difícil. Uma outra coisa também é o impacto da morte, ele pode também estar relacionado ao afeto. E afeto eu quero deixar entendido tanto o afeto apego como afeto remorso. Eu tenho um amigo que a mãe faleceu, e uma vez conversando com ele, ele disse assim: Girlene, tudo o que me restou foi a saudade. E quando ele disse aquilo, eu quis isso para mim também. Porque se tudo o que ficar for a saudade, é algo precioso, porque não vamos ter como resgatar aquela pessoa. Mas quando existe ainda aquela sensação, eu poderia ter feito mais, eu poderia ser mais, eu poderia... Claro que essas sensações nem sempre são verdadeiras, né? Às vezes são de relações que estão entramanhadas lá atrás. Mas quando a gente tem a sensação de que aquela pessoa que partiu, tudo que ela deixou foi saudade, chegar a esse ponto, porque eu acho que isso também é um processo, não é de uma hora para outra, chegar a esse ponto, talvez signifique, pelo menos deu a entender, significa que cumpriu aquele ciclo, chegou, né? Entendeu que houve o tempo daquela pessoa partir. Às vezes, quando a gente tem um afeto disfuncional diante de alguém que faleceu, um outro risco que pode acontecer também é tornar aquela pessoa um mito. E isso já temos experiências também. Então, por exemplo, a mãe tem 2 filhos e um deles falece. Então, às vezes, a mãe se fixa naquele que morreu, como se o que morreu fosse perfeito. Então, ela tem aquela ideia de que, se meu filho que morreu tivesse vivo, não fazia o que você faz, não diria o que você diz. Isso acontece muito também com relação a casamento. Nem sempre é morte de morrer, mas é uma idealização. Então, o luto a gente tem que fazer a vida toda, mesmo que não seja de um corpo, mas de um sentimento, de uma ideia e de uma idealização. Muitos de nós criamos um ideal de uma pessoa que a gente quer, às vezes, como companheiro. E aí, quando casa, olha para aquela pessoa de verdade e olha para o ideal e faz, não, se aquela pessoa que eu idealizei existisse, era melhor do que você. Mas quem pode vencer um ideal? Quem pode competir? A realidade nunca dá para competir com o ideal. Então, é preciso fazer também o luto do ideal, daquilo que a gente cria como o melhor, o que daria certo para a gente, com todas aquelas fantasias que a gente tem.
porque senão a gente não vai aproveitar a realidade, não vai ser inteira na realidade, né? Então é preciso fazer esses, existem também esses lutos, o luto da idade, o luto das fases, né? O luto de empregos, às vezes, a gente é necessário abrir mão de algumas coisas e agarrar-se a outra, né? É preciso, a vida nos desafia a vivenciar muitos lutos, né? E essas são algumas questões que eu queria falar, pensar com vocês. O luto do ideal, esse é um dos que mais nos trava emocionalmente. Enquanto a gente está ou casado, ou se relacionando com um filho ideal, com um marido ideal, com um emprego ideal, a gente perde a qualidade de investimento no real, na realidade, naquilo que está do nosso lado. E uma outra questão, voltando para a questão da morte em si, do luto de alguém, é que esta pessoa fique apenas no lugar da saudade, que a gente possa ter condições de colocá-la, não aumentar a dor, não incrementar a dor, não torná-la pior, ou tornando um mito, ou com enganações, né, tentando se enganar, mas enfrentando essa realidade que veio junto conosco no momento em que nós nascemos. Essa era a reflexão que eu gostaria de trazer para essa noite, e espero, se houver alguma questão depois, estar à disposição de todos. Socorro. Oi. Fique à vontade. Tá. Então, acho que falta colocar aí os slides. Certo? Boa noite a todos. Né? Eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui, né, dividindo esse momento com pessoas assim, né, de uma experiência, né, vasta, imensa, né? E também na pessoa de Descerros, né, por, né, me indicar, né, para participar do projeto Lucas. Depois de ter visto, né, essa visão, né, da psicologia, né, eu queria trazer um pouquinho da visão da psiquiatria, né, no sentido de não estar patologizando, né, o luto, né, visto que o luto, em algum momento, ele pode se tornar algo patológico, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês, né, no decorrer dessa minha apresentação. O luto, Freud já começou a escrever em 1914 e em 1917 ele publicou, né, que o luto estava ligado à perda, né, a perda que significa o objeto, né. Já em 2009, Quinodóis ele falou que seria uma perda não só, né, do ente querido, mas outras perdas, né, perda da separação, do emprego, né. E diante disso, a gente precisa ver como é que a gente vê a morte. A morte, na verdade, é uma condição natural da vida humana. Porém, a forma como nos encontramos com ela não é necessariamente natural. Por exemplo, no momento que a gente está vivenciando essa pandemia, em determinadas situações, ela não parece ser algo natural, não é algo esperado, né? E o luto, em si só, ele traz o quê? Reações naturais que são perfeitamente normais, que podemos sentir no dia a dia. E essa intensidade do luto, ela vai variar de acordo com o objeto perdido, né? E isso a gente vai discriminar um pouquinho mais na frente do como seria, com que grau seria essa intensidade da perda do luto. E é individualizado. Da mesma forma, na psiquiatria, quando a gente vai tratar um indivíduo, a gente não vai tratar de uma maneira coletiva. A gente vai tratar o indivíduo de uma forma individual, né? Aquilo que é algo que traga uma intensidade maior para um, talvez não traga uma intensidade maior para o outro, né? Então, diante dessas particularidades, é que a gente vai
tratar. Por que é importante a gente estudar o luto no primeiro ano de vida, né? Sabe-se que no primeiro ano de vida, né, os episódios depressivos, ansiosos e também o aumento de substâncias psicoativas. O nosso organismo, ele começa a ter uma diminuição da resposta imunológica. Por conseguinte, você pode ter uma piora da sua saúde física geral, aumento das consultas médicas, aumento das mortalidades por causas não restritas apenas ao suicídio e as causas mais comuns que a gente poderia esperar que fosse a depressão, mas na verdade não é. A principal causa, na verdade, a principal doença, né, que o indivíduo é acometido no seu primeiro ano de luto, são as doenças cardiovasculares, onde você tem as arritmias, as hipertensões arteriais, onde você tem a síndrome do coração partido, onde você tem uma miocardiopatia transitória, né, onde o paciente começa a se queixar de uma falta de ar, né, ele pode ter aumento em enzimas cardíacas, sugerindo como se fosse um quadro de infarto. As doenças psiquiátricas, na verdade, elas vão vir num segundo momento, mas a gente esperaria que a depressão fosse logo de início. Mas o que a gente observa, na verdade, é aumento de uso de substâncias. São pessoas que bebiam, começam a beber mais, né? Pessoas que fumavam, começam a fumar mais. As que usavam drogas ilícitas começam a aumentar mais ainda o seu uso. Pode passar, Márcia. E o que a gente poderia encontrar? Quais seriam os sintomas que a gente poderia encontrar no luto? Se é isso que a gente pode caracterizar como sintomas, um quadro clínico, na verdade, né? O indivíduo ele pode apresentar um quadro de choque, de choro, de perda de peso, de insônia, de irritabilidade, você vai ter uma concentração, uma atenção diminuída, né? Então, vai ter aquela busca pelo objeto amado, assim, de uma forma persistente, né? Vai ter falta de interesse pelo mundo externo, vai diminuir sua capacidade de amar, né? Na verdade, o outro não quer, na verdade, diminui aquele desejo de procurar algo, né, novamente, né? Então, ele começa a ter aquela identificação com o morto e começam a surgir sentimentos de raivas e de culpas, né? E como é que a gente pode ver hoje o luto, né? A Girlene, ela descreveu muito bem, né, junto com o Tiago, né, como é que está o luto hoje, né? Como é que se vivencia o luto a cada dia, né? Então, se a gente for de uma maneira geral, cada um tem seu jeito de enlutar, né? Como ela mesma falou, a gente vê em sociedades diferentes, né, em religiões, culturas, cada um tem uma forma diferente de lutar, né? E o luto, ele não é somente uma reação, ele vai incluir outras reações físicas, comportamentais, cognitivas, né? E o luto não seria um total abandono da pessoa que você ama, é entender, né, que as formas complexas de manter esse vínculo mesmo após a morte. E a ideia de que o luto seja intrinsecamente traumática, ela pode se tornar patogênico, né, para muitas pessoas. Isso aqui é só para a gente pontuar, né? Eu acho que em outro momento a gente pode até descrever, mas é só para dizer que existe. A gente, na psiquiatria, a gente fala um pouco também sobre as fases do luto, onde você tem aquele momento de negação, da raiva, da barganha, da depressão e, finalmente, a aceitação, né? Às vezes acontece de uma forma mais inconsciente, né, que o indivíduo começa a lidar com situações como essa. E, às vezes, nem sempre você consegue identificar cada fase, ou, às vezes, determinadas fases não precisam seguir necessariamente essa sequência, né? Então, como é que a gente vai pensar de como é que a gente vai tratar um luto prolongado? O que é que a psiquiatria diz em torno assim, do DSM-5? Hoje nós já estamos falando no DSM-5, que tem uma seção 3, que ela fala das condições para estudos posteriores, que é exatamente o transtorno do luto complexo persistente, que ainda não é um diagnóstico assim oficialmente reconhecido, mas que vai precisar de maiores estudos, né? A gente sabe que o luto prolongado ele acontece em 10% dos pacientes,
né? E principalmente nos indivíduos idosos, você vai ter uma prevalência de 25%. E qual seria, então, a distinção entre esse luto normal e entre esse luto complicado? Qual seria o principal critério que estaria nesse DSM-5? O principal critério vai ser a questão do tempo, né? Onde ele classifica um período, né, acima de 12 meses em adultos. E em criança, ele considera um período de 6 meses, né? E tudo que ele traz no DSM-5, ele sempre pontua algo, que ele vai ter que interferir na capacidade do indivíduo funcional, né? Então, se esse luto está interferindo na sua vida funcional, né, então a gente já classifica como algo patológico e algo que precisa ser tratado. E quais seriam, então, esses fatores de risco para luto complicado? Por exemplo, o que a gente está vivenciando hoje no momento, né, essa pandemia, né, como a doutora Desterro contou logo no início, né, quantas pessoas aí estão né, perdendo seu ente querido, né, e sem ter tido a oportunidade de realmente de ter tido de você se despedir do ente, né? Então, em muitas situações acontece isso. Então, assim, é um fator de risco, na verdade, a gente pensar no luto mais complicado. Por mortes violentas, né? Perder um filho, né? Ser do sexo feminino, né? Porque a nossa sociedade, a gente tenta, por uma questão cultural, né, do próprio envelhecimento, das mulheres viverem muito mais tempo do que o homem. Então, a mulher lidar com situação de perdas de luto, né, ao longo da vida, né, a sucessão de perdas acaba sendo muito difícil, né? Antecedente do distúrbio do humor, né? Se você é um paciente que já tem uma história de transtornos depressivos recorrentes, pacientes que serão um transtorno bipolar, serão pacientes esquizofrênicos, né? Então, assim, eles vão ter muito mais dificuldade. É muito comum a gente ver na psiquiatria pacientes, né, que são esquizofrênicos ou bipolares e que perdem o ente querido, que estavam há anos estabilizados e começam a desestabilizar. Um baixo suporte social, né? E, claro, um temperamento pessimista, né? Então, aquela falta de resiliência, com certeza, é um fator de risco, né? Para que esse luto se torne complicado. Por que a gente deve tratar, então, um luto prolongado, né? Então, após 6 meses, os estudos mostram que aumenta o risco para tabagismos, alterações no comer, onde o paciente fica mais obeso, a obesidade vai para aquele efeito cascata, né? Hipertensão, diabetes, as depressões. Após 13 meses, aumenta o risco mais ainda para hipertensão. Após 23 meses, né, o risco maior para doenças coronarianas, neoplasias, né, tem os riscos maiores para o suicídio, né, e também para o comportamento suicida. E a gente sabe que, se não tratar de forma adequada, ele realmente tende, né, a se cronificar com o passar do tempo. Aqui não ficou muito bem a imagem, mas traz um pouco do DSM-5, né, com todos os seus critérios, né, com suas especificidades, falando exatamente sobre, né, do que é o luto prolongado. Mas aí pode passar. Como a gente vai fazer um diagnóstico diferencial, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Quando é que o luto, que é normal, e passa a ser um luto patológico? Como é que a gente vai pensar dessa forma, né? No luto patológico, você vai avaliar, de acordo com o tempo, a capacidade do outro funcionar, né? Durante o período desse luto, o humor desse paciente de um luto normal, ele vai ter um humor mais deprimido, focado na pessoa perdida, no objeto, né? Na verdade. E tem outras características que a gente pode também fazer um diagnóstico diferencial em relação a isso. A gente tem um transtorno por estresse pós-traumático, né? Onde o paciente no transtorno, no TEP, ele tem pensamentos mais intrusivos, né? E no sentido da própria evitação. Só que ele vai trazer memórias realmente focadas no ente falecido. Tem os transtornos de ansiedade e separação, onde a figura, né, atual, ela vai estar viva,
né? Já no transtorno prolongado, ela vai estar exatamente ligado ao ente falecido. Pode colocar um pouquinho mais, Márcia, que eu acho que eu queria... Só um pouquinho, então. Acho que não ficou a imagem boa. Volto ao outro. Vê se consegue visualizar. Esse eu queria trazer assim, bem, de uma forma bem específica para vocês, né? No sentido de quando a diferença entre o luto, né, e o luto prolongado. Né? Então, assim, no luto prolongado, você vai ter uma identificação maior, né, com o falecido, né? Você vai ter as ideias suicidas, de uma forma geral, elas vão estar muito mais frequentes no luto prolongado, né? No luto normal, elas serão de forma muito mais raras, né? Os sentimentos de culpa vão ser tudo mais de uma forma mais intensa, né? A vulnerabilidade a doenças físicas vai ser também muito mais intensa, né? E o que a gente observa nesse gráfico aqui é que o luto prolongado, ele responde bem ao antidepressivo, né? O indivíduo ele começa a ter uma resposta mais positiva, diferente do luto normal, porque como os colegas já falaram, o luto ele é autolimitado, né? Ele acaba tendo uma resolução, né, de uma forma positiva. No luto prolongado, não. Às vezes faz realmente necessário o uso, né, de medicações além da psicoterapia. E o tratamento, como é que seria esse tratamento, né? Como eu já até antecipei algumas coisas. Então, no luto normal, realmente não há uma necessidade de você tratar, como já foi falado muito bem, né, sobre isso. Você não tem como tratar um paciente com luto normal. Vai ter uma remissão, ele tem um período autolimitado. Aquilo, como a Girlene falou, acaba sendo virando o que as lembranças, nas próprias saudades. Né? Já no luto patológico, realmente, porque esse paciente ele tem um risco muito maior para as depressões, ele tem um risco muito maior ao suicídio, aos quadros psicóticos. Então, você tem que fazer uma intervenção imediata, porque se você não faz uma intervenção imediata, esse paciente, você pode perder esse paciente pode morrer. Aí você pode dizer, por exemplo, se a gente pega uma situação de uma forma bem dramática e você vai esperar, por exemplo, como no DSM-5, eu vou esperar 12 meses para tratar um paciente com um risco grande para suicídio, ou esse paciente psicótico porque perdeu um ente querido há 1, 2 semanas. Não, a gente tem que ver de acordo com a intensidade, com a gravidade como esteja esse paciente. Então, se você não fizer isso, você corre o risco de você perder esse paciente, né? Desse paciente suicidar-se, né? Então, vai ficando a situação mais difícil. Então, você tem que ter uma intervenção. Então, numa situação, dentro de um contexto desse, não é o tempo, de acordo com o DSM-5, que eu tenho que esperar se o luto vai se tornar patológico ou não. Então, você vai intervir de acordo com como esse quadro clínico se apresenta. Para finalizar, eu vou deixar o espaço mais para a gente debater, né? Eu queria essa frase aqui, que eu achei bem interessante, se a Márcia puder voltar para mim, por favor. Márcia, na última slide, tem como voltar? Eu estava até lembrando que o Tiago colocou da escultura. Isso, aqui. Essa frase que eu achei bem interessante, né? E comparando até com a de Tiago, né, da escultura. Às vezes o coração, rasgado pela dor, vira retalho. Recomenda-se, nesse caso, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. E isso já é o suficiente. Então, assim, de linhas breves, na verdade, que eu queria trazer para vocês, né, de quando é que o luto se torna realmente patológico, né? Então, assim, frisando bem, né, o DSM-5 traz que seria de acordo com o tempo, mas nós, como clínicos psiquiátricos, na verdade, a gente vê de acordo com a gravidade de como esse indivíduo se apresenta, para que você não corra o risco, né, de perdê-lo. Parabéns a todos os apresentadores.
vocês, dentro de tão pouco tempo, trouxeram uma abordagem tão profunda para um tema tão complexo. Já temos algumas perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os três. Qual o papel da espiritualidade no enfrentamento do luto? Como vocês veem isso? Vocês acham que a espiritualidade modifica a resposta ao luto? Bom, eu vou começar respondendo, e aí quem quiser comentar. Há uma grande diferença, a fé, né? Independente de o que, o quando, o em que, mas há uma diferença na qualidade de vida, de alguma forma. Então, eu vejo isso na clínica. Então, já tive, por exemplo, pacientes idosos, bem na faixa etária de 70, 80 anos, e que aqueles que têm fé considera a vida, a esperança, embora que tenha a ideia de que talvez não tenha tanto tempo. Existe esse pensamento. Aquele que não tem fé, ele entra facilmente num desespero, né? Como se alguns, ou em busca de que chegue logo esse dia, porque não aguenta mais ficar esperando esse dia, porque entende que essa fase é uma espera desse dia, claro que isso é uma perspectiva equivocada, ou então não encontrar sentido. Para quê? O quê? Como? Né? Vou para onde? Vou fazer o quê? Por que eu vivi tanto? Porque eu sofri tanto? Ou porque eu fui tão feliz? Então, é uma falta de sentido. Então, assim, nessa perspectiva prática, há uma grande diferença naqueles que têm fé. Aqueles que acreditam na vida eterna, naqueles que creem que aqui é uma passagem e que depois teremos um outro momento, faz uma diferença muito grande nesse final de vida. Né? Eu queria... temos algumas perguntas aqui, mas eu queria fazer, antes da pergunta das pessoas que estão nos acompanhando, eu queria fazer uma pergunta para o professor Tiago. A morte, ela é uma etapa do ciclo da vida. Então, todos nós já passamos contemplando nossos familiares, vamos passar. E eu queria saber, será que a psicologia, ou será que é possível nos prepararmos para essa etapa da vida? Sim. Bom, eu queria retomar também a pergunta anterior sobre a espiritualidade e também responder a sua pergunta, não é? Eu achei muito interessante a questão da espiritualidade e a resiliência, a perspectiva de superação do sofrimento, do luto, né? Eu poderia dizer o seguinte, acho que sim e não, né? A espiritualidade pode ajudar como um sistema de sentido, né? Uma cosmovisão também religiosa pode ajudar a pessoa a superar, né, o luto, ou aceitar a finitude do ente querido, né? E ajudar o ser humano a ter mais esperança, né? Os estudos, de forma geral, na relação espiritualidade e saúde, né, indicam que, de fato, a espiritualidade pode ajudar a ser mais resiliente, a superar dificuldades, né? Agora, por outro lado, também a gente tem que ver outra perspectiva também, né? Lembrei de um caso, rapidamente vou relatar, um caso clínico de Viktor Frankl, cita, de um judeu que tinha perdido todos os filhos no campo de concentração. E ele era um judeu velho, né? Já era um senhor de idade, né? E dizia, meus filhos morreram como anjos, né? Eram pequenos ainda, né? E foram levados para um campo de concentração, né? E foram encaminhados para a câmara de gás e foram mortos, né? A angústia dele era porque ele, como judeu velho e pecador, não poderia se reencontrar mais com os seus filhos, que estariam num nível mais superior, de um céu mais superior, não é? Porque eles eram considerados como anjos, né?
E a angústia dele foi, a demanda dele ao consultório, o que levou ao consultório no seu luto foi a demanda religiosa, né? Então, nesse sentido, a religiosidade não o ajudou a ter a encontrar um sentido também para o seu sofrimento, né? Então, de fato, em alguma perspectiva religiosa pode ajudar, né, o ser humano a passar por um luto, a aceitar a finitude, né? Mas em outros casos não, né? E o que Viktor Frankl atuou nesse momento também utilizou-se da cosmovisão religiosa, né? Como médico, a gente sabe que a gente não pode impor nossa visão, ou nossa cosmovisão, né? Como terapeuta também não pode impor uma visão religiosa nem uma visão ideológica, né? Mas nesse caso surge a demanda religiosa e Frankl utiliza essa demanda para fins terapêuticos, né? E ele dizia, né? Será que Deus não permitiu que você vivesse, né, até essa idade para ajudá-lo também a se purificar para poder reencontrar-se com seus filhos, né? Então essa pergunta foi fundamental para ele, né, para ele superar e dar um sentido ao seu sofrimento, né? Agora, como podemos nos prepararmos para esse momento, né, de dor e de sofrimento, ou prepararmos para a nossa própria finitude, não é? Uma perspectiva, pelo menos o que eu venho lendo e compreendendo e, de alguma forma, vivenciando também, o que se diz, então, na literatura da logoterapia, né? As pessoas que têm uma vida, né, levam a vida com mais sentido, né, ou vai encontrando sentido em cada fase, em cada ciclo da sua existência, elas têm, por um lado, um envelhecimento mais tranquilo, né? Aceitam melhor o fato de estarem envelhecendo, né? E, segundo Viktor Frankl também, né, tem uma morte mais tranquila, ou seja, né, ter uma vida com sentido ajuda o ser humano a aceitar a morte, aceitar a finitude, né? E eu vou deixar um exemplo do próprio Viktor Frankl, né? Quando ele estava, então, ele morreu aos 92 anos de idade e ele foi para fazer uma cirurgia cardíaca, né? E naquele momento a família sabia que possivelmente ele não iria sobreviver, porque era uma cirurgia de alto risco, ia colocar um marca-passo aos 92 anos de idade, né? E todos estavam chorando no leito, né, no hospital, né, antes dele ser encaminhado para a sala de cirurgia. E naquele momento, Viktor Frankl diz: onde está o trágico? Onde está a tragédia? Né? Ou seja, ele consolou aquelas pessoas, né, seus familiares, né? Porque eu acho muito interessante esse exemplo, né? Porque ele era uma pessoa que teve uma vida plena de sentido, né? Soube superar um evento traumático que foi o campo de concentração, sobre então fazer disso, né, também um sentido, né, sobre dar um sentido a esse sofrimento e caminhar para a constituição de sua obra, né? Então, o que eu recomendaria, né, para a gente chegar no momento do leito de morte e ter uma aceitabilidade também da nossa finitude, é viver uma vida com sentido, né? Ou aquilo que a nossa consciência vai apontando, pelo menos, que tenha mais sentido, né? Excelente. Eu queria dirigir uma pergunta à doutora Socorro sobre a questão da ressignificação da experiência do luto. Como você vê esse caminho terapêutico, se você utiliza esse caminho da ressignificação? Bom, na verdade, assim, eu acho que é algo que complementar, né? Eu acho que até trazendo um pouquinho das respostas dos colegas, né? Eu acho que tudo vai partir do princípio da sua existência de vida, né? De como você vê sua vida, né? E como você elabora tudo isso, né? Então, assim, essa ressignificação ao luto, né? A gente trabalha com o nosso paciente através da escuta, né? Da demanda que ele traz no dia a dia e como ele se sente, né? Evitando assim que a gente não vá colocá-lo como ele esteja num processo de adoecimento, mas como um processo de uma reação natural àquilo que ele está vivenciando, né? Então, o tratamento, né, medicamentoso na psiquiatria só vai surgir realmente no momento em que tiver realmente alterações
que justifique realmente esse tratamento. Mas, voltado à ressignificação do luto, a gente trabalha exatamente com a escuta do nosso paciente. Nós temos uma pergunta aqui dos ouvintes, perguntando para o doutor Tiago, no enfrentamento do luto, qual dessas modalidades seria mais adequada? A logoterapia, psicoterapia ou terapia cognitivo-comportamental? Bom, a pergunta é difícil de responder, não é? Eu responderia da seguinte maneira, né? Procurar um bom psicoterapeuta, né? Independente que ele seja da logoterapia, da TCC ou da psicanálise, o mais importante é um bom psicoterapeuta, né? Um psicoterapeuta que não faça um reducionismo, né? Que trate o ser humano na sua totalidade, incluindo a sua busca de sentido, a sua espiritualidade. Atualmente, a gente tem uma corrente denominada cognitivismo existencial, né? Ou seja, já vai utilizando-se da perspectiva da TCC, do comportamento, dos sentimentos e das cognições para ajudar o ser humano também a configurar um sentido, né? Então, o mais importante, não é elaborar esse luto, não é? Elaborar junto com o psicoterapeuta. Claro que, como foi bem dito pela doutora Maria Socorro, não é necessário, às vezes, a medicação, não é? Mas é necessário também a elaboração junto com o psicoterapeuta, não é? Então, elaborar também um luto patológico, não é? Junto com um terapeuta seria fundamental também para, de alguma forma, encontrar um sentido, né? Nos momentos mais difíceis da vida, né? Eu queria fazer uma pergunta para os colegas, né, os colegas aqui psicólogos, né, provocar um pouquinho, no sentido de como é que vocês veem a questão da medicação no processo do luto? Bom, eu particularmente eu vejo como um tempo de graça, porque isso se for também, claro, adequada, né? Porque a dor, que em qualquer medicação, a dor provocada, se ela pode ser amenizada no tempo em que equilibra, o que dá tempo, né, para a pessoa se equilibrar organicamente, mentalmente, eu entendo como um grande benefício. E, inclusive, oriento, se for necessário, a procurar sempre ajuda, né? E sempre com a intervenção psiquiátrica na questão da dosagem, se tira, eles às vezes se queixam, né? Querem tirar de todo jeito, mas, sem dúvida alguma, é algo que é necessário, né? Sim, eu concordo também, né, com essa perspectiva, porque eu acho que a medicina tem uma contribuição também no avanço na questão da medicação e tudo mais, e quando é necessário, de fato, né, para tirar um paciente de uma depressão, né, eu acho que é fundamental. E, claro, né, acompanhado também de uma escuta psicológica, né, de um psicoterapeuta para elaborar, né. Inclusive, o Viktor Frankl, né, que eu trabalho, né, ele foi um dos primeiros a unir a psicoterapia com a medicação, né? Ele também utilizava como psiquiatra e neurologista, né? Que ele utilizava em alguns pacientes, né? De fato, quando precisava, a medicação também, né? Então, tudo aquilo que possa aliviar o sofrimento humano, né? É necessário, né? Utilizar-se. Porque sofrimento que você pode eliminar, né? E você não elimina, isso caracteriza já uma patologia, né? O masoquismo, né? O sofrimento desnecessário também, né? O problema que eu acho é a população quando ela se automedica, né? Ou quando não há uma revisão da medicação, porque às vezes ela tem um período, principalmente no setor público, a gente vê muito isso, entra na rede da saúde mental e às vezes não há uma revisão da necessidade da medicação, e aí aquela pessoa toma e passa para o vizinho e vai medicar o outro também que também está mal, e assim fica o uso indevido da medicação. Mas acompanhado pelo profissional é ideal. Procurando atender às perguntas que são feitas pelos ouvintes, pelos que estão assistindo. Tem uma aqui
que é direcionada aos três. Diz assim: nesse tempo de Covid, onde muitas pessoas perderam seus entes queridos sem terem o momento da despedida, como vocês aconselham, o que vocês fariam para ajudar essas pessoas a ultrapassarem este luto, que a pessoa que pergunta chama um luto irracional? É dirigida aos três. Bom, aconteceu, claro, a gente tem visto isso, e aí nós já tivemos colegas e amigos que perderam, né, entes queridos, e não pôde velar, mas a gente tem essa ferramenta aí, que é a rede social, que a gente pode fazer um velório virtual, a gente pode trazer também fotos, lembranças, né? A gente pode promover esse momento de encontro, mesmo que seja à distância. Então, para hoje, com a tecnologia, é possível fazer essa despedida junto com os amigos, os familiares, né? Agora, ver isso também como uma ferramenta, né? A tecnologia. Eu acho que, complementando, né, o que Girlene falou, a gente só precisa ter cuidado naqueles fatores de risco, né, que eu comentei, né, que, na verdade, esse paciente, ele fica, na verdade, esse ente querido, né, que faleceu, a família fica na vulnerabilidade para um adoecimento maior, né, e fica naquela linha tênue, né, onde é que se considera um quadro depressivo, onde é que é um luto normal, né. E, assim, eu acho que uma escuta, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, mesmo que você não vá medicalizar de início, mas que você tenha um olhar, observar mais um tempo, né, mais um recurso, né, além da psicoterapia, também há um acompanhamento psiquiátrico. Eu acho também necessário, para algumas pessoas, né, também o rito, né? Todo aquele rito de despedida, né, que dá um sentido também, né? E quando se perde também esse momento, né, de se despedir do seu ente querido, né, pode de fato, né, dar uma sensação que algo está faltando, né? E é necessário também utilizar-se de outros ritos, né? Eu acho que a tecnologia de hoje, né, a gente pode dar uma margem maior para se despedir também, fazer essa despedida ou esse luto, né? Uhum. Então, acho que o rito é necessário, o rito de passagem é necessário. Né? Sim. Inclusive, quando também, for possível, visitar o cemitério, né, para constatar sim. O fato, tem alguns que não viram, né? Então é necessário enfrentar, né? Constatar que ali, de fato... E é interessante quando não ocorre o velório, né? Você não viu o morto, né? As pessoas relatam que há uma sensação que aquela pessoa ainda está viva, né? Porque eu lembro da pessoa ainda, a última lembrança da pessoa era o fato de estar viva, né? Ou aquelas lembranças, né? E, sobretudo, isso é o mais importante, não é? O mais importante é o que você vivenciou com aquela pessoa, com o seu ente querido, né? Isso nada ou ninguém pode retirar de você, né? Então, essa compreensão do passado, né, que ele de alguma forma, o passado ele se congela, se eterniza, né? O ser humano se eterniza no seu ser passado, né? E nossas lembranças podemos, então, resgatar esse momento, ou esses momentos também, que iluminam, né, esse momento de perda também. Né? Tem uma pergunta aqui, se existem perfis de pessoas que sentem mais dor na perda. Quem são elas? Nós sabemos que a dor é única, né? A dor é individual, mas tem uma pessoa, um participante aqui que quer saber se existem perfis de pessoas que sentem mais dor. O que Girlene diz quanto a isso? Bom, como você bem falou, ela é única. Nem sempre a dor é expressada também. Às vezes há aquele que tem uma dor da perda, mas é embutida, né? Ele não consegue expressar. E às vezes tem pessoas com pouca coisa já expressa de uma forma extremamente
Então, não é a expressão que vai medir a dor. Então, eu perguntaria de volta, o que é que mede a dor? Né? Como é que a gente avalia a dor? Como é que a gente pode dizer quem é que dói mais? Né? Há pessoas que, mesmo diante de muitas perdas, têm reações e conseguem elaborar de forma que aquilo parece ser né? Menos doloroso do que outras pessoas que talvez não tenham vivido luto. Então, é extremamente abstrato, é algo extremamente subjetivo, né? Eu não consigo enxergar, não sei se os colegas conseguem, enxergar algum padrão onde possamos criar um perfil de quem sente dor ou quem possa estar mais vulnerável à dor. Eu acho que essa questão da dor, né, da intensidade da dor, acho que varia de acordo com como você também perde essa pessoa, esse ente querido, esse objeto, né, o símbolo considerado. Né? Então, depende muito. Então, se você perde de uma forma muito violenta, com certeza essa dor vai ser de uma forma muito maior. Né? E, por outro lado, a gente vendo também algumas características da personalidade do outro, então você pode identificar pessoas que vão ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade melhor, também pela sua própria história de vida. Né? Eu acho que se você tem uma história de vida com muitas perdas, com dificuldade de lidar com várias situações, também essa intensidade da dor também vai ser muito maior. Também a sua história pregressa, ligada às doenças psiquiátricas também. Então, acho que é um conjunto, né, de características, né, e, como você mesmo falou, algo bem assim, individualizado. Né? Desterro, você quer fazer alguma pergunta? Porque eu queria depois fazer a última pergunta. Eu queria que nós passássemos a última pergunta por causa do tempo, né, que foi agendado. Há uma última pergunta que diz assim: após a perda, qual o papel da família em colaborar com aquele que perdeu alguém, mesmo que seja uma perda fora da pandemia? E neste momento de pandemia, como a família pode colaborar, né? Se a presença de alguém que foi perdida é algo mais difícil, como fazer do ponto de vista do núcleo familiar, para não se ter novos contágios? Essa pergunta eu gostaria de direcionar a Socorro. Sim, a gente estava aqui organizando as coisas. Repete, por favor, em relação à questão da família. Após a perda, qual o papel da família? Como a família pode colaborar com aquele que perdeu alguém, mesmo fora da pandemia? E aí, para os que perderam na pandemia, como otimizar essa ajuda familiar em vista do risco do contágio? Eu acredito assim, diante do que a gente está vivenciando e como a família lidar com situações como essa, né, eu acho que, na verdade, estar se unindo uns aos outros, né, tentando, né, conversar sobre a perda, né, buscar ajuda, né, no sentido, né, da terapia, né, e, assim, é uma fase assim, bem difícil, sabe, de ser do que a gente está vivenciando, de como você lidar. A gente vai partir daquele princípio realmente da dor individualizada, de como é que a família pode receber. Você vai depender de como essa família seja estruturada, né, de como era a representatividade dessa perda dessa pessoa. Né? Então, assim, buscar, na verdade, uma das maneiras de estar se unindo uns aos outros, né? Eu vejo, assim, como uma alternativa, né? Acho que a doutora Fátima, Márcia tinha algo a falar. Não, eu queria fazer a última pergunta para a Gerlene. Será que as nossas crenças sobre a vida após a morte, elas afetam o nosso comportamento diretamente como vivemos a vida? Entendo. A nossa perspectiva após a morte, será que quando a gente tem uma perspectiva de uma vida após morte, isso vai influenciar como a gente vive hoje? Sim,
Com certeza, professor Aquino, o senhor pode me ajudar, mas veja, se a gente entende que a vida termina aqui, vamos viver tudo que há aqui, sem nenhuma esperança ou sem nenhum débito em algo futuro, né? Digamos assim, ou investimento em algo futuro. Se a gente entende que teremos uma vida futura, então a gente tem até mais cuidado, mais ética, né? Na vida aqui, porque a gente quer receber essa vida futura, né? Tem a fé, e aí vai buscar os meios da fé para que a gente possa garantir ou ter, embora que dependa da fé, existe essa passagem, essa garantia, né? Nessa vida futura. E há aqueles que acham que não morrem, né? Então a pessoa vai se transformando, então vai vivendo e vai ter outras vidas para ser aperfeiçoado ou para ter outras vivências. E isso vai fazer grande diferença na escolha da vida e no processo final da vida, se houver essa oportunidade, né? Para mortes súbitas, por exemplo, você não se prepara, não tem como, né? Mas para quem há esse processo, então há sim uma grande diferença. Talvez a gente tenha que se preparar para a morte ao longo de toda a nossa vida, porque nós nunca sabemos quando ela vai chegar, né? Exato. Eu lembro de um senhor que ele disse assim, estava diante de um velório, e ele olhou e disse assim, aqui é uma viagem que todos nós vamos fazer. Aí perguntou ao pessoal, vocês estão com a mala pronta? Você está com a mala pronta para fazer essa viagem? E aí ele foi explicar qual era a mala, o que deveria ter nessa mala para ir para essa viagem eterna, né? A fé inegavelmente ajuda, né? Sim. Professor Tiago Aquino, gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu lembrei de uma experiência que eu fiz com os meus alunos, né, da psicologia, da universidade, né, e eu marquei uma prova com eles, né, estávamos discutindo as teorias existenciais, né, o existencialismo de forma geral. E aí eu marquei uma prova com eles, olha, vamos fazer uma prova, mas não vai ser em sala de aula. E todo mundo ficou muito contente, né, porque achavam que ia fazer em casa, né, a prova. Eu disse, não, mas não vai ser em casa ainda, né, vamos fazer uma prova de campo, uma prova no campo, né. E passaram a semana inteira discutindo onde seria essa prova, né? E eu disse para eles, olha, a gente vai com o ônibus da universidade, né? E vamos fazer essa prova no campo, né? E a semana inteira eles passaram o WhatsApp, alguns dando uma dica de onde seria esse local, né? E aí eu peguei o ônibus da universidade, né, na outra semana, claro, e fomos todos, né? Entramos, ninguém sabia até então onde era o local da prova, né? E o ônibus foi se dirigindo para a Cidade Baixa, né? É o centro da cidade, né? E chegamos em frente ao cemitério Boa Sentença, né? E eu disse para eles, bom, a prova vai ser aqui, podem entrar, né? A porta está aberta, vocês podem entrar e fazer a prova de vocês, né? E todo mundo ficou olhando para mim espantado, né? Como assim, a prova vai ser aqui? Sim, vocês podem escrever, né? Livremente o que vocês pensarem, né? Relacionando com a ideia do existencialismo, né? E confesso a vocês que foram as provas mais belas que eu já corrigi, né? Quando o ser humano entra em contato com a finitude, né? Começa a se preocupar também em produzir algo, né? Em dar um sentido também, né? Nessa temporalidade. Essa é a lição de Viktor Frankl, né? Nos deixou, né? Quando o ser humano ele tem essa consciência que um dia ele vai partir, ele começa a se preocupar com o sentido. E foi a primeira vez que meus alunos me agradeceram porque fizeram uma prova. Em geral, o aluno não agradece porque o professor passou uma prova, né? Dessa vez foi totalmente o inverso, né? Eles me agradeceram, professor, essa experiência foi marcante e vai marcar nossa vida como estudante e também como profissional, né? Então, essa experiência, né, de estar em contato com a finitude, de ter um contato, ter a consciência que um dia também vai partir, isso ajuda o ser humano também a elaborar, né, o seu projeto de vida e também a constituir uma vida plena de sentido que possa ajudá-lo também, um dia também, a partir com mais serenidade. Professor Tiago,
professor Tiago me fez lembrar, né, de uma dinâmica que eu participei, né, e fala exatamente sobre isso, né? A gente estava a pessoa que estava fazendo a intervenção começou a falar de um velório, né, onde a gente ia estar participando, né, de como era isso, aí fez refletir um pouco sobre a nossa infância, a vida adulta, né, e nesse caminho a gente estava indo para um velório. Mas no final, o velório, na verdade, era o nosso próprio velório. E como é que a gente se sentia naquele momento, né? O que é que trazia, né? As nossas angústias, as nossas dores, né? E foi bem assim, fez um diferencial na minha vida, né? Ter participado, né? Dessa dinâmica. Porque, como você já falou, né? Essa pandemia, inegavelmente, tem trazido à tona o assunto sobre a morte e sobre a nossa finitude. A gente estava tão ocupado, correndo, realizando com projetos, que essa dinâmica que o professor propiciou para os alunos, que você teve, Socorro, poucas vezes a sociedade, nós paramos para pensar, a não ser quando perdemos um ente querido. Mas agora isso está tão recorrente, né? É o assunto do dia, que isso tem levado que a gente também reflita sobre as nossas expectativas do pós-vida, do que nós queremos enquanto estamos aqui, como o professor falou, e nas nossas esperanças, né? Então, alimentar a nossa fé nesse momento é muito importante. Doutora Desterro? Parabéns, parabéns aos três, que o assunto é tão profundo, tão instigante, que nós ficaríamos aqui bem mais tempo. É por isso que nós teremos outros encontros para tratar deste tema, da próxima vez, no dia 27 de agosto, que nós abordaremos mais a resiliência em relação às perdas e ao luto. Então, todos já estão convidados, anotem nas suas agendas, dia 27 do 8, né, agora de agosto. E eu quero agradecer eternamente ao professor Tiago Aquino, que sempre comparece às nossas reuniões, trazendo a sabedoria do sentido da vida. Agradecer a Girlene Lima por compartilhar conosco das suas vivências sempre tão ricas, sempre tão dinâmicas, e a professora Socorro, que veio sentar conosco e conversar sobre a sua experiência clínica, e vocês três com a fala de vocês, com certeza, quebrou muitos tabus e, com certeza, ajudou a diminuir o estigma do apoio psicoterápico e do apoio psiquiátrico, que muitas pessoas podem precisar ou até estavam precisando e não tinham notado. Então, a doutora Socorro colocando os aspectos clínicos de um luto patológico, da necessidade de tratamento com um especialista. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante que vocês três ajudaram a construir, e só agradecimentos também ao Conselho Regional de Medicina da Paraíba por viabilizar este encontro. Quero novamente agradecer ao doutor Roberto Magliano, a diretoria do CRMPB e a equipe de marketing, que é genial. Agradeço muito a Maeve, a Gibran. Gostaria de me dirigir aos que estão assistindo, agradecendo a participação, agradecendo as perguntas e incentivá-los a que nos sigam nas redes sociais através do @CRM Paraíba, tudo junto, CRM Paraíba, tanto no Instagram como no Facebook e aqui no YouTube. Curtam e ativem o sininho. Então, uma boa noite a todos. Nos encontraremos, se Deus quiser,
no dia 27, onde daremos continuidade a essa sequência de estudos tão profunda, tão necessária e tão norteadora. Muito obrigada.